Nós estamos começando hoje a série de mensagens sobre tropeços. Todos nós podemos tropeçar em algumas coisas. Bota aí, tem um videozinho aí, por favor. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, voltava para o carro após discursar em um palanque quando tropeçou na escada e caiu. Mugabe, que tem 90 anos, foi rapidamente socorrido por assessores. Alguns dos fotógrafos que flagraram a queda disseram terem sido forçados a apagar as imagens por seguranças do presidente. O pastor pediu os anéis, as alianças. Você já caiu alguma vez? O interessante nessas duas cenas é... Peraí, antes de eu falar da cena, você nunca caiu? Caiu sim. Você... Não, quando você era bebezinho, começou a aprender a andar, você caía. Mas quantos aqui já caíram em público e passaram maior vergonha, pagaram maior mico? Levanta a mão. Todo mundo, eu também. Qualquer um pode escorregar, cair. Mas nessas cenas aí é muito interessante. A primeira, do presidente que caiu, você nota que as reações de algumas pessoas são bem interessantes. Porque quando uma pessoa cai no chão, aparentemente ela perdeu a dignidade dela. Então, algumas pessoas ao redor querem pegar a pessoa e colocar de pé de novo. Então alguns têm uma reação bem positiva em favor da pessoa que caiu. Olha, vem cá, não, vamos levantar. Ou alguns perguntam, tudo bem, se machucou e tal. Mas é interessante, há alguns que ficam só olhando. Você viu lá? Tem uns que ficam só olhando. Pior ainda, tem alguns que aplaudem e falam bem feito. E na outra cena, o rapaz que estava com as alianças tropeçou, caiu, e tem alguns que caem e levam alguns consigo. Ele caiu, e caiu a noiva, caiu o pastor, molhou a Bíblia, foi aquela confusão. A gente não sabe o resto dessa história aí, mas eu acho que a noiva voltou meio molhada mesmo e falou, dá aliança aí, vamos embora, e ficou por isso mesmo, não sei. Mas... todos nós podemos cair em algumas situações. Logicamente, a Bíblia aqui está falando do tropeço espiritual. Ela não está falando do tropeço físico. E nós temos que aprender algumas coisas nesse sentido. E hoje nós vamos nos concentrar em tropeço no falar. Hoje é uma coisa muito séria, que é um problema que todos nós temos. Então a melhor coisa é você dizer, Deus fala comigo. Não fala com a minha mulher, não. O senhor trata com ela o que o senhor quiser. Não é para ela, não é para o meu filho, não é para a minha avó. É comigo. Amém? Porque todos nós temos um problema sério chamado língua. Todos nós temos. Alguns um pouco mais comprida, alguns um pouco mais curta, mas todos nós temos. Tiago capítulo 3, abra sua Bíblia, é muito importante olharmos esse texto da palavra de Deus. Tiago capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Tiago capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, e a primeira coisa aqui nesse versículo é que Deus está falando com o pastor Edson, nesse versículo 1,
está falando com os demais pastores da igreja, está falando com os professores da escola bíblica, está falando com os líderes de GI, está falando com os irmãos que fazem discipulado. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então fala aí, se cuida, pastor Edson. Vai ser julgado com maior rigor, nós que estamos aqui ensinando. Verso 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos ou alguns? O que quer dizer todos? Inclui quem? Inclui quem? Inclui quem? Tira o nós aí, põe o eu. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, e hoje nós vamos especificamente falar sobre o tropeço no falar. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu só conheço um que é perfeito e domina totalmente o seu corpo todo e nunca tropeçou no falar. Ele se chama Jesus de Nazaré. Só um. Verso 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Começa o versículo 2 dizendo isso. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Eu pus aqui uma lista de algumas coisas básicas, porque a gente pode tropeçar em outras também, mas dá uma olhada nessa aqui. Primeira coisa, nós tropeçamos no pensar. No pensar, gente, a coisa é só entre você e Deus. Só você e Deus sabem o que está rolando aí no teu pensamento. Muitos de nós tropeçamos no pensar. Nós tropeçamos no falar, é o que nós vamos ver hoje. A gente fala coisas que depois se arrepende de termos falado. Quantos aqui já se arrependeram de ter falado alguma coisa? Eu também. Gente, ai, não devia ter, cala-te boca. Devia ter ficado quieto. No agir, em ações, a gente pode tropeçar. No nosso olhar, principalmente os homens, mas mulheres também tropeçam no olhar. E no ouvir. No ouvir. O nosso ouvido não é lixo. Amém? Fala para a pessoa do teu lado, meu ouvido não é lixo. Então não joga sujeira nele. Não vem fazer fofoca para o meu lado. Fofoca é pegar lixo de um lado e levar para outro. É uma coisa terrível. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Toca em frente. Aqui o apóstolo Tiago apresenta 3 ilustrações para falar da língua.
A primeira ilustração que ele apresenta é do freio na boca do cavalo, mostrando, ele quer mostrar o seguinte, que a língua é um órgão pequenininho no nosso corpo, mas é terrível. É igual o freio na boca do cavalo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. É incrível. Põe aquele ferro na boca do cavalo e as rédeas, você puxa para cá, ele vem para cá, puxa para lá, vai, puxa para cima, breca. É incrível como funciona o negócio pequenininho na boca do cavalo, controla o cavalo todo. A segunda é o leme do navio. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Se você olha, o navio é grandalhão, o leme é pequenininho, mas é o leme que leva o navio para cá ou para lá. A língua é a mesma coisa. Em terceiro lugar, ele dá o exemplo de uma fagulha que incendeia o bosque. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Um pequeno curto-circuito faz um incêndio. Há uns anos atrás, a cidade de Chicago foi totalmente destruída por um grande incêndio que começou pequenininho. É um problema sério a questão, então, da língua. Então essas são as conduções da língua. É como um freio na boca do cavalo, é como um leme no navio e é como uma fagulha que incendeia o bosque. Mas agora vamos em frente e vamos ver aqui os efeitos que a língua acaba produzindo. Primeiro, ela produz iniquidade. Esse verso 6 é tão sério, gente. E eu estou falando aqui de Bíblia. É palavra de Deus, é Deus que está falando isso. Olha lá. Verso 6. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então a primeira coisa, ela produz iniquidade. Na outra tradução diz, é um mundo de maldade. É impressionante como a língua é o instrumento para arrasar pessoas, para destruição. É um mundo de maldade, é um mundo de iniquidade. A língua traz toda essa iniquidade. Segunda coisa está no mesmo verso. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Olha agora, contamina a pessoa por inteiro. Irmãos, quando nós usamos a nossa língua de forma errada, falamos o que não deveríamos falar, nós nos contaminamos. Claro que está falando aqui de contaminação, tanto espiritual como emocional. Quando você fala uma coisa que não devia, enquanto você não vai consertar, você está contaminado. Eu me lembro uma vez, numa pregação aqui, eu usei um termo que eu não deveria ter usado. Eu estava me referindo aos irmãos mais idosos, e eu usei o termo a velha arada. E eu fiz, gente, com uma naturalidade. Eu falei aqui, tá a velha arada aí, tá. Fui para casa. Dormi. O Espírito Santo me acordou de madrugada. Mas me pegou duro. Falou, ei, isso é linguagem para usar do púlpito? E eu, mas senhor, isso não é linguagem. Foi ofensiva, foi depreciativa, foi discriminatória. E aí Deus falou, você não respeitou as cãs, os cabelinhos brancos. Me pegou duro, falou, Deus, me perdoa. Aí me pegou mais duro ainda. Você esqueceu que a tua mãe estava lá no auditório? Eu, senhor, pega leve. E é interessante. Pedi perdão a Deus e Ele me perdoou, amém? Só que
Enquanto eu não vim aqui no púlpito para pedir perdão, eu estava contaminado. Eu não vi a hora de chegar domingo, que eu queria tirar esse peso do meu ombro, do meu coração, das minhas emoções, porque eu estava maus com a minha igreja. E que alívio quando eu cheguei aqui, foi: a igreja pode me perdoar, essa igreja tem uma paciência comigo. Está perdoado, de novo, pastor. Está perdoado. Mas enquanto você não acerta, você está contaminado. E essa pessoa contaminada, é como diz na carta aos Hebreus, é uma raiz de amargura. A pessoa fica remoendo, aquele negócio fica lá por dentro, é um peso de consciência, enquanto não vai acertar. A língua contamina. Terceira coisa que a língua fala, além de ser um mundo de iniquidade, ela contamina. Terceira coisa, ela incendeia o curso da sua vida. Tem gente que, porque falou uma besteira quando era jovem, está até hoje carregando esse peso. Olha o verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, que já vimos, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina toda a pessoa e incendeia todo o curso de sua vida. Uma palavra errada que você fala, você se complica para o resto da vida. Você começa a ver isso, por exemplo, na política. Irmãos, tem político que fala uma frase que ele acaba incendiando o curso da sua vida toda. Eu espero que o presidente Lula tenha incendiado a sua carreira política nessa semana. Quando ele falou: a presidente Dilma prometeu uma coisa e fez outra. Não se esqueça que isso é marca do PT. Então eu acho que ele incendiou com essa frase a sua carreira política. Porque com certeza, na próxima eleição que ele pretende ser candidato, o adversário dele vai pegar essa frase, já guardou gravadinha lá, e vai meter bronca e vai usar isso para quê? Ele incendiou. Gente, uma frase que você fala sem pensar, de uma forma errada, você incendeia todo o curso da sua vida. Há um pastor aqui no Brasil, famoso pastor, mas por uma frase, ele queimou todo o seu ministério. Por uma frase mal elaborada, mal pensada, que ele, em vez de guardar internamente, se é que ele pensa aquilo, ele falou, publicou, perdeu o ministério. Sabe o que ele falou? Não creio na soberania de Deus. Então que pastor vai ser esse? Um pastor que não crê na soberania de Deus? Ele não saiu, tiraram-no do ministério. Uma frase. Então cuidado, que você pode estragar toda a tua vida por causa de uma frase. Quarta coisa, nesse mesmo verso, toca lá comigo. Ela é incendiada pelo inferno. Olha o texto. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida. E olha agora, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eu não sei se você já percebeu isso, que o diabo quer te fazer falar coisa que não é para falar, para ser dita. Irmãos, cuidado com discussão, gente. Evite a discussão, porque na hora da discussão a coisa começa a acalorar e de repente você fala uma besteira que não deveria ter dito. Aí tem que consertar. Por exemplo, você que, marido, eu vou dizer porque eu disse uma vez, me compliquei, tive que acertar depois. Eu só disse uma vez, minha mãe fazia assim, pra quê? Primeiro que não foi muito inteligente, me compliquei com a minha língua comprida, blá, 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 blá. Minha mãe fazia assim.
É que a Rutinha é tão boazinha, mas ela devia... Eu acho que ela deve ter pensado, ainda bem, ela foi controlada. Acho que ela pensou, mas não falou. Sabe o quê? Então vai lá, volta para lá. Ela não falou. Mas, gente, às vezes uma frase que você fala acaba te complicando para o resto da vida, e às vezes é o inferno que está promovendo essa frase para trazer divisão e contenda. Então nós temos que aprender a domar a língua, o que vem lá em frente agora, quer ver? Toca em frente, por favor. O domínio da língua, nós vamos pedir a Deus que nos ajude a dominar a língua. Mas logo de cara, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você não consegue dominar a sua língua. E se você me disser que, pastor, você não me conhece, eu domino. Acabou de mostrar que não domina nada. Olha o que diz o texto, verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Certo? Os homens conseguem domar os animais. Olha o verso 8. A língua, porém, é um animal que ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Gente, tem palavra que mata. A palavra que mata. Mortífero. Verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Verso 11. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A língua é interessante. Ela abençoa e ela amaldiçoa. Vá em frente, por favor. A língua pode ser bênção e maldição. Leiam comigo o verso 10, por favor. Vamos lá. Da mesma boca... Olha um detalhezinho em apenas uma letra desse texto. Da mesma boca procedem... O que, irmãos? Qual é a palavra que está entre bênção e maldição aí? E. Não é ou. É um detalhe bem importante. A mesma boca que louva, que diz glória a Deus, ela pode amaldiçoar alguém. A mesma boca. Vai em frente, eu separei aqui algumas maldições da língua. Primeira, a maledicência ou a fofoca. Peguei o texto de Colossenses 3:8. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Maledicência é maldizer. Maledicência, mal dizer. Quer dizer, é falar mal de alguém. É fazer fofoca. É fazer fuxico. Irmãos, e a maledicência é terrível. Porque ela só causa divisão e contenda. Outro dia, um pastor veio conversar comigo e falou para mim: pastor Edson, você soube que o pastor tal teve um problema moral, caiu em um problema moral? Eu conheço bem esse outro pastor que ele estava se referindo. Eu falei: irmão, peraí, eu acho que não. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém, mas eu falei: esse pastor é sério. Não, mas eu ouvi falar, me disseram. Eu falei para ele: irmão, não fale isso.
vai investigar e ver realmente o que aconteceu. Irmãos, ele não tinha nada de problema moral. Nada, nada. Mas eu fiquei pensando, só de ter ouvido aquilo, eu falei, uau, será? Quer dizer, você acaba mudando a tua mentalidade, derrubou a credibilidade do outro. Por quê? Por causa de uma realidade. Ou nesse caso, por causa de quê? No meu ouvido veio essa conversa. E não era. Então, muito cuidado com a maledicência. Eu de vez em quando conto aqui a história de um pastor que estava tudo bem na igreja e de repente começa um zum zum. O pastor está em adultério. Peraí, vamos lá ver o que está acontecendo. Chamaram o pastor, o que está acontecendo? Aí foram investigar. Quem começou a falar isso? Quem te disse que o pastor está em adultério? Ah, foi o fulano. Vamos lá chamar ele. Vem cá, quem te disse? Sabe aquele negócio? Não quero falar. Não, vai falar. Foram. No fim, descobriram o negócio. Sabe qual foi a história? Dois diáconos estavam no corredor da igreja, conversando. Passou uma senhora. E bem naquele momento que a mulher estava passando, ela escutou essa frase: temos que resolver o problema do pastor. Aí não deu outra. Essa mulher tinha uma língua um pouquinho grande. Encontrou a outra, que parece que era um pouquinho maior a língua, e falou com a outra: você sabia que o pastor está com um problema? Aí a outra falou: olha, eu não sabia, mas bem que eu desconfiava. E aí começa o blá, blá, blá. Começa o fuxico. Começa a fofoca. E o que aconteceu? De repente, tem uma frase brasileira que você sabe: quem conta um conto, aumenta um ponto. No fim estava aquele zum zum na igreja. Aí chegaram nos diáconos: qual é o problema do pastor? O pastor tinha que fazer uma cirurgia. Então os diáconos estavam tentando cuidar da saúde do pastor. Esse era o problema do pastor. É uma coisa séria. Primeiro que já ouve, já sai julgando. E sai falando. Gente, a maledicência é um instrumento do diabo para dividir a igreja. Vou contar uma história que eu devo ter contado aqui. Do meu pecado de maledicência. Eu cometi esse pecado aqui nessa igreja. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Era uma reunião da diretoria e nós estávamos fazendo uma avaliação dos ministérios. E esse ministério tal. Quando foi falar do ministério de música, eu tinha pedido ao irmão que era o líder do ministério de música para fazer algumas coisas lá e tal, e ele não fez nada. Aí, irmãos, e ele não estava presente na reunião. E eu desci a pua, falei: esse irmão é um irresponsável, porque eu já tinha falado para ele que eu queria que fizesse isso, ele não fez nada, e esse irmão não sei o quê. Falei mal do irmão. Terminou a reunião, vamos orar. Orei, meu irmão, orei: Senhor, abençoa a nossa igreja. Isso era a segunda noite. Passei a semana inteira contaminado em pecado. Domingo de manhã era um dia igual hoje, ceia do Senhor. E naquela época, na nossa igreja aqui tinha as cadeiras do coral. O coral cantava aqui, tinha as cadeiras do coral. E eu sempre, quando ministro a ceia do Senhor, eu falo: irmãos, vamos fazer a Deus a pergunta importante. Senhor, há algo que impede a minha comunhão contigo? Se há algo, Deus vai mostrar, você confessa e participa da ceia. Amém? Então, eu falei: irmãos, vamos ajoelhar aí, vamos orar. E eu lembro, ajoelhei lá na cadeira do coral da igreja. Senhor, tem alguma coisa que impede minha comunhão contigo? E esse irmão estava ali tocando piano. Tem alguma coisa, Senhor? Deus falou: olha aí, ó.
Aí eu comecei a falar para Deus, mas Deus, Ele realmente não fez tudo que eu pedi? Ele é o irresponsável? Deus falou comigo, Ele você deixa comigo. Eu quero acertar em você. Teu pecado. Mas Deus... Aí o Espírito... Gente, por isso que se eu tentar te convencer de pecado, eu não vou conseguir. Mas quando é o Espírito Santo, o negócio vai fundo. Deus começou a falar, você cometeu pecado de maledicência. Você dividiu o corpo de Cristo. Você deu mau testemunho. Como pastor, você é modelo para o rebanho. Você ensinou a diretoria da igreja que fofoca, que maledicência é normal. Gente, essa altura eu estava arrebentado aqui no chão. Eu falei, Deus, sou eu tudo isso aí? Ele falou, você é mesmo. Aí o que eu faço? 1 João 9, se confessarmos nossos pecados. Aí falou, Deus, por favor, me perdoa, eu pequei, dei mau testemunho, confessei tudo. Falei, me lava no teu sangue. E que bênção o sangue de Jesus, amém, gente? Tem poder. Senti na mesma hora o perdão de Deus. E eu falei, está tudo certo, né, Senhor? Deus falou, não. Primeiro que você pecou contra o corpo. Bom, cuidado que maledicência, você pensa que é só contra a pessoa? Não. Maledicência contamina o corpo de Cristo. A próxima série de mensagens que nós vamos ter, que vai ser só em fevereiro, vai ser sobre em Cristo. E nós vamos entender isso, o que significa mais profundamente corpo de Cristo. Vai ser coisa muito séria. E aí Deus falou, você contaminou o corpo, você vai pedir perdão para toda a igreja, para os diáconos da diretoria da igreja e para o irmão lá. Aí eu falei, mas Senhor, é humilhante, é ou não é? Aí eu falei, Senhor, não dá. Deus falou, amém, para você não dá, para mim dá. Aí eu falei, então me ajuda, Senhor. É aí que entra o poder do Espírito Santo, irmãos. O poder do Espírito te ajuda a fazer para que toda a glória seja de Deus. Aí, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou pedir perdão publicamente. Mas aí vem o inimigo no meu ouvido, ei, se você pedir perdão, você vai perder a autoridade. Você vai perder o ministério. A igreja vai te mandar embora. Eu falei, não importa o que vai acontecer, eu quero estar em paz com Deus. Aí me levantei, peguei o microfone e falei, irmãos, eu fiz uma oração, graças a Deus pelo perdão, amém, gente? Amém. Eu falei, agora eu quero abrir o microfone da igreja para qualquer irmão que quiser pedir perdão publicamente. Se qualquer irmão tenha pecado contra a igreja e quer pedir perdão publicamente, está aqui o microfone e eu sou o primeiro. Aí todo mundo olha, né? O que o pastor fez? Aí eu falei, eu quero pedir perdão para toda a igreja. De uma forma especial para os membros da diretoria. Eu falei para o meu querido irmão aqui. Eu falei, porque na segunda-feira passada, eu cometi pecado de maledicência. Eu dividi o corpo de Cristo. Eu falei mal do meu irmão. Eu dei mau testemunho. Eu não dei um exemplo como pastor. Aí eu falei, a igreja pode me perdoar? Essa igreja tem uma paciência comigo. Está perdoado, pastor Ézio, de novo. Aí eu fui lá no piano. Cheguei lá, falei, meu querido irmão, eu pequei contra você, eu falei mal de você, não devia ter feito isso. O irmão parou de tocar piano, me abraçou, eu chorando, o irmão chorando. Mas eu escutei uma barulhada nos bancos da igreja. Escutei aquele barulho. Quando eu olhei, que bênção quando o Espírito Santo estraga a ordem de culto. O Espírito Santo entrou no meio, foi um tal de irmão pedir perdão para irmão, foi um avivamento, aleluia. Porque o concerto começou aqui. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Para você não falar, olha, o pastor nunca peca, ele está pregando lá. Não, irmãos, eu tenho problema com esse negócio da língua. É sério.
Aí o que eu pedi? Deus me ajuda a não ficar falando mal de ninguém. Se eu tiver que acertar alguma coisa, vai direto ao irmão. E não ficar fazendo fuxico. Primeira maldição da língua é a maledicência. Segunda maldição da língua é a mentira. A mentira você fala quando você mente. Portanto, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irmãos, verdade. Mas o problema é que nós temos líderes no nosso país. Presidente da Câmara dos Deputados declarou abertamente na CPI: não tenho conta no exterior. Agora está lá todos os documentos. E aí? O pior é a imoralidade, né? Para tentar tirar a presidente Dilma, ele segura esse aqui. Quer dizer, então não tem mais padrão moral. Tinha que tirar os dois. É horrível o que está acontecendo. Mas a mentira, irmãos, a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, o diabo é o pai da mentira, e quando mente, fala do que lhe é natural, do que lhe é próprio. Por isso que a Bíblia diz que a Bíblia é às vezes atiçada pelo inferno, principalmente nessa área da mentira. Tem uma outra frase brasileira boa: a mentira tem perna o quê? Curta. Lá na frente estoura, pode esperar. Pode esperar. E se não estourar aqui, a Bíblia diz que tudo que a gente fala vai ser publicado, hein? Então vê lá, cuidado com a tua língua, o que você está falando vai ser publicado. Segunda maldição é a mentira. Terceira, palavrões. Olha o que diz o texto, Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quer dizer, em vez de falar palavrão, fala uma palavra que vai abençoar. Agora, irmãos, não é porque na nossa sociedade é normal ficar falando palavrão que você pode falar palavrão, não. E que coisa feia. Eu de vez em quando, conversando com alguns irmãos, tem irmãos que falam umas palavras que eu falo: irmão, essa palavra não pode estar na boca de crente, não. Falo mesmo. Que coisa é essa que está falando? Ah, mas todo mundo fala. Não. Eu tive uma experiência bem interessante com meu filho Fernando. Um tempo atrás roubaram o carro dele, então o seguro pagou. Então fomos comprar um carrinho novo. Aí quando fomos colocar o som, né, a música, o aparelho de som, a moça que estava vendendo para a gente, uma moça simpática, boa vendedora, né, faladora e tal. Aí eu falei assim para ela: e quanto é pôr o som aqui? É tanto. Eu falei: se eu puser numa loja fora daqui? Aí ela falou assim: se o senhor puser fora lá, tem o perigo de perder a garantia. E ela usou uma palavra, claro, não vou repetir agora, ela falou, mas é com a letra M. Ela falou assim: se lá na outra loja eles fizerem uma... você vai perder a garantia. E ela falou: mas se aqui fizer uma... e repetiu a mesma palavra de novo, não vai. Eu olhei bem para ela e falei para ela: ô jovem, uma moça bonita como você, que trabalha em relacionamentos, como é que pode estar com essa boca suja e não respeitando um homem de cabelo branco? Eu tenho idade para ser seu pai. Como é que você fala um negócio? O Fernando olhou para mim e ficou meio verdão, amarelo assim. Depois, quando saímos de lá, o Fernando falou: pai, você está fora, né? Eu falei: por quê, filho? Ele falou: essa palavra aí, pai, todo mundo fala em tudo quanto é lugar, é coisa mais normal. Eu falei: é normal no mundão, para crente não é. Claro que o Fernando não fica falando coisa assim, mas ele falou: lá na faculdade, todo mundo usa isso com a maior naturalidade. Eu falei: mas crente não.
Quando o crente abre a boca, tem que sair bênção. Mas terrível isso, palavrão. Uma vez aqui na igreja, irmãos, acabou a ceia do Senhor. Teve algumas pessoas que começaram uma discussão. Aqui dentro da igreja, uma mulher, viu uma mulher falando para outra um palavrão. Como é que pode? Agora, eu entendo como é que pode, sabe por quê? Eu tive problema com palavrão antes de Deus mudar minha vida. Quando eu conto meu testemunho, eu falo essa coisa, que eu tinha uma vida tudo errado, bebia e tal, e um dos problemas sérios que eu tinha era palavrão. E eu me lembro que eu tentei parar de falar palavrão, gente, mas sabe quando faz parte da tua língua corriqueira? Igual gíria? Saía. Eu me lembro que uma vez eu passei o maior vergonha, eu paguei um mico, gente. Eu tinha que controlar muito, porque meu pai não suporta palavrão, e claro, meu pai é um homem de respeito. E eu me lembro uma vez, na mesa em casa, escapou um palavrão. Gente, meu pai não falou nada, eu era solteiro, mas ele me deu uma olhada que eu preferia que ele pegasse a cinta e me desse umas cintadas. A olhada dele foi bem mais contundente. Não falou, só me deu uma olhada assim, como quem diz, não aprendeu mesmo. Aí eu tentei mudar, comecei a fazer força. Eu era gerente administrativo da Drures, reuni os funcionários, falei para eles, vamos fazer o seguinte, está todo mundo com a boca suja aqui, vamos parar com esse negócio. Então nós vamos fazer um negócio aqui, que é assim. Quem falar palavrão vai pagar 50 centavos. Vocês topam? Topamos. Assim a gente vai melhorar o negócio aqui. Então, nomeamos a tesoureira lá, era minha secretária, a tesoureira, então vai. Começou mais ou menos umas 9 da manhã. Meio-dia eu fui lá e falei, quanto tem aí já? Tinha R$9, eu tinha pago 8,50. Eu pensei que os outros não crentes estavam melhores que eu. Uma vergonha, eu tentava fazer. Mas irmãos, eu sei o que é milagre. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não sei te explicar. Deus fez um clique na minha mente, na minha língua, e aleluia, nunca mais falei besteira. Glória ao nome do Senhor. Não fui eu, foi ele que fez. É por isso que eu falei, esse negócio de dominar a língua, não tente, por você não esquece. Você tem que falar, Espírito Santo controla a minha mente, controla o meu coração, controla minhas emoções, controla a minha língua, e o Espírito Santo vai fazer a glória de Deus. Então se você está andando com palavrão, para com isso. Deus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Vai em frente. Violência verbal, olha esse texto que Gálatas 5, 14 e 15. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Quando Paulo está usando essa terminologia devora, ele não está dizendo que é canibal. Não, ele está dizendo sobre os relacionamentos. Gente, que coisa séria a violência verbal. Uma vez falaram aqui que tinha marido em nossa igreja que batia em mulher. Eu até falei, se tem, vem falar comigo, me dá o nome que eu vou mandar a polícia lá. Talvez você nunca levantou a mão para sua esposa, mas com a sua língua você bate firme, machuca, ofende, deprecia. Irmãos, a violência verbal é uma desgraça, é uma miséria. Em vez de edificar, promover, tem marido que só sabe criticar a esposa, não consegue dar uma palavra de elogio, não consegue dizer, querida, você é uma joia, você é uma bênção. Irmãos, detalhezinhos. Eu às vezes falo para a Rutinha, querida, obrigado pela forma como você cuida da nossa família. E ela, o que eu faço? Faz tudo, meu bem. Obrigado pelo que você faz. Elogie, você faz bem feito.
Uma vez ela esqueceu de pôr o sal no arroz. E a hora que eu pus na boca, eu falei, ela falou, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Só falta um detalhezinho aqui. Gente, mas está ótimo esse arroz, está uma bênção. Agora começa já, você não sabe fazer nada, você não sabe o quê. Irmão, a violência verbal é terrível. Elogie. Tem mais? Glória a Deus, chegou na bênção, amém? Oh, glória. A língua tem as bênçãos também, diga amém aí. Primeira coisa, a língua é usada para louvor e adoração a Deus. Efésios 5,19 é o que diz. O 18 diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma língua que adora, que agradece, que louva a Deus. Diga glória a Deus todo o tempo, irmão. É todo o tempo, não é só aqui na igreja não. Louvor e adoração a Deus. Tem mais. A língua serve para proclamação do Evangelho. Ó que texto lindo de Isaías 52:7. Como são belos, a outra tradução diz, formosos são nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o teu Deus reina, aleluia. Gente, sabe qual é a ideia aqui? A maior bênção que a tua língua pode produzir é pregar o Evangelho para alguém. Deus usou alguém, por isso que você está aqui hoje, por isso que você é salvo, por isso que você vai para o céu. A maior bênção que você ganhou é que alguém soube usar a língua para o bem, não para o mal, proclamando a palavra de Deus. Então, proclamação do Evangelho. Terceira coisa, a edificação. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A língua deve ser usada para abençoar, para fortalecer, para edificar o teu irmão, para ensinar para ele princípios da palavra de Deus. Tem mais. A língua é boa para dar testemunho. Todo mundo leia comigo Atos 4:20. Vai lá. Pois não... Amém? Qual é a ideia aqui? É um testemunho. Quando você recebe um milagre, uma bênção de Deus, ou quando você vê um milagre acontecendo, a tua língua tem que ser levantada para dar testemunho para Deus. Amém? Testemunho, tem mais, a bênção da língua, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem discussões. Use a língua para orar por alguém, para abençoar alguém. Tem mais, para animar e encorajar. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Anima o irmão, encoraja o irmão, você vai conseguir. Hoje de manhã foi uma bênção, porque uma irmã chegou, eu estava conversando com um casal, aí no corredor, aí chegou uma irmã chorando, pastor, ora pela minha irmã, tadinha, uma querida irmãzinha da nossa igreja que está com problema pulmonar, então está bem devagarzinho a respiração, e ela veio chorando, e essa irmã que estava, esse casal, essa irmã é médica, eu achei muito interessante, essa médica falou para ela, irmã, Deus vai fazer o milagre. Interessante, a médica não falou, toma tal remédio, não, a médica falou, Deus vai fazer o milagre, confirma, eu já vi muito milagre acontecendo, e começou, gente, encorajar aquela irmã, que ela falou, é isso aí, eu vou orar e minha irmã vai ficar boa, amém? Encoraja. Agora, tem gente que parece que tem o dom de desanimar, já viu? Você chega todo animado, irmão, eu quero fazer isso, irmão, já tentei, não funciona, não perca teu tempo. Não, irmão, encoraja, vai, você pode, você é capaz, anima, dirige, é uma bênção, amém? E tem outras bênçãos da língua também.
Olha lá as maldições, maledicência, mentira, palavrão, violência verbal e outro. Não queira isso, amém? Mas olha as bênçãos. Eu vou louvar e adorar, eu vou proclamar o evangelho, eu vou edificar as pessoas, eu vou testemunhar, eu vou orar, eu vou animar e eu vou usar minha língua para a glória de Deus. Amém, gente?